Em Itália, em 24 horas morreram mais 163 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. No total, a Itália soma já 631 vítimas mortais. Um país inteiro de quarentena que tenta adaptar-se a esta nova ameaça. Os canais de Veneza, como nunca se viram, vazios. A Fontana di Trevi desimpedida, a Praça de São Pedro sem turistas ou peregrinos, o Coliseu de Roma sem filas. Itália, um dos países mais visitados do mundo, está de quarentena. We did come, yeah. Now in Rome, it's all of this. Italy is all closed, but yeah, we don't know anything. Os espaços públicos encerrados e as restrições de circulação são aplicadas aos cerca de 60 milhões de cidadãos em Itália. La Cina non è stato di insegnamento, evidentemente. Era la cosa più giusta che potesse fare, perché già la gente non stava rispettando le norme e quindi c'è voluta una decisione sicuramente un po' più forte. A corrida aos supermercados voltou a intensificar-se. Massa e água são os produtos que começam a estar em falta. As filas intermináveis justificam-se com a obrigação de ser respeitada a distância de 1 metro. Ninguém fica indiferente a estas medidas. La mascherina l'ho messa in metro con i guanti. Adesso, data la distanza, io mi sto recando in ufficio, devo farlo stamattina, porterò poi il lavoro e lavorerò da casa. O nível de contágio continua a ser galopante, tal como o número de mortes registado num único dia, o mais mortífero de sempre. Abbiamo anche 168 decessi, il 32% nella fascia 70-79 anni, il 45% nella fascia 80-89 anni. As viagens no interior do país também estão interditas, a exceção, desde que justificada, é para situações urgentes ou trabalho. Ci hanno fatto firmare un'autocertificazione in cui dichiariamo i motivi del viaggio, la provenienza e la destinazione. A Eslovénia fechou a fronteira com a Itália, a Áustria fez o mesmo. Es gibt daher einen Einreisestopp für Menschen aus Italien nach Österreich, mit Ausnahme von Personen, die ein ärztliches Attest haben. As companhias aéreas como a British Airways, a Air France, a EasyJet e a Ryanair suspenderam todos os voos para a Itália. A OCDE recomenda choques orçamentais para minorar os efeitos do novo coronavírus na economia. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico defende que os governos nacionais devem agir como os bancos centrais e aplicar uma espécie de Big Bang fiscal para evitar a falência de muitas empresas. O Banco Central Europeu admite baixar ainda mais as atuais taxas de juros negativas e a Reserva Federal Norte-Americana pode rever a política para injetar confiança na economia doméstica no momento em que a OCDE baixou as projeções económicas para este ano em 5 décimas e antecipou mesmo que a economia mundial pode contrair nos primeiros 3 meses de 2020. Para análise é convidado Tiago Cardoso, da corretora Infinox, e junta-se a este jornal via Skype. Muito boa noite, Tiago. Do seu ponto de vista, há de facto o risco de uma recessão global? Boa noite, Sandra. Hoje, nesta altura, é muito difícil dizer que não, infelizmente. Porque da maneira como neste momento estamos a ver a economia a evoluir, da maneira como estamos a ver os próprios bancos centrais a terem de atuar no mercado, será muito difícil evitar uma recessão. São necessárias medidas muito agressivas, não só por parte dos bancos centrais, mas também por parte dos próprios governos, nomeadamente dentro da Europa, uma vez que os países têm uma diversificação, uma dispersão maior em termos daquilo que são as suas medidas fiscais entre os próprios países, e é, portanto, mais difícil de evitar uma recessão, como, por exemplo, nos Estados Unidos, em que existem mais armas. Qual é o problema aqui neste momento? É que, por um lado, temos os Estados Unidos que têm armas para conseguirem e almofada para conseguir aguentar aqui um bocadinho os problemas derivados de tudo o que está a acontecer com o coronavírus, nomeadamente ao nível da distribuição da economia, porque, obviamente, fábricas paradas na China, transportes aeronáuticos parados, faz com que a economia também não avance. Portanto, os Estados Unidos acabam por ter aqui alguma
almofada para conseguir mexer, não só reduzir as taxas de juros, como ainda hoje, por exemplo, vimos Trump a anunciar um pacote de medidas muito importantes para conseguir estimular a economia. Na Europa as coisas são um bocadinho mais limitativas e, portanto, nós poderemos eventualmente ver aqui algumas economias a perderem atração face a outras economias e, neste caso, a Europa pode ficar muito mais debilitada face aos Estados Unidos. E Portugal está particularmente exposto, desde logo, por causa do peso que o turismo assume na economia nacional. Sem dúvida, portanto, o turismo neste momento é uma parte muito importante daquilo que é a produção interna bruta do país, do PIB, estando obviamente limitado aquilo que são as possíveis visitas de novos turistas. Obviamente que é menos dinheiro a entrar no nosso país e é menos atividade económica para os hotéis, para as agências de viagens e, portanto, para todos também os derivados dessa indústria. Acaba por ser, neste momento, o setor mais afetado, depois temos, obviamente, algum setor de serviços também. Temos agora, com a questão do petróleo, a indústria de gasolineira também a ficar prejudicada, mas Portugal, como sempre, acaba por ir um bocadinho à boleia daquilo que acontece nos outros países e nas outras economias e, portanto, caso a União Europeia acabe por entrar num risco de recessão, obviamente que Portugal vai acabar, como se costuma dizer, levar por tabela e também não vai conseguir escapar a isso. Tiago, nesta crise em concreto do novo coronavírus, o que é que está a assustar mais os investidores? É a incerteza? O mercado vive de expectativas e, portanto, uma não expectativa sobre uma solução rápida no curto prazo em relação a estes dois grandes conflitos que neste momento existem, que é a questão do coronavírus e a questão da guerra de preço do petróleo, óbvio que vai causar essa instabilidade. Recordemos, por exemplo, que nos últimos meses tivemos dois focos de instabilidade no mercado, que foi a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e o Brexit. Hoje já não ouvimos falar disso. Porquê? Porque neste momento passou para segundo plano. Portanto, o mercado neste momento está completamente vulnerável a estes dois drivers, ao driver do coronavírus e ao driver do petróleo. Eles, os dois, neste momento, movem-se em conjunto, não podemos dizer que não, porque movem-se em conjunto, e, portanto, não havendo uma expectativa de resolução rápida e que esteja nas mãos, efetivamente, dos bancos centrais ou dos decisores, acaba por ser muito difícil neste momento o mercado ter uma expectativa positiva. E, aliás, olhemos, por exemplo, para aquilo que foi a evolução hoje do mercado. Nós ontem tínhamos tido um dia extremamente pessimista, inclusivamente a termos circuit breakers em vários mercados mundiais, nomeadamente nos Estados Unidos. Fez com que houvesse um bloqueio da própria negociação desses índices pelas fortes quedas de 7% e mais, inclusivamente, noutras praças a perdermos ainda mais. 9% em algumas, 12% noutras. Hoje tivemos um dia positivo. Porquê? Porque vimos o anunciar de algumas medidas positivas. Portanto, o mercado segue à deriva daquilo que são a necessidade de boas notícias, a necessidade de resoluções rápidas e concretas para estes problemas, mas uma coisa é falarmos e uma coisa é Trump ou António Costa ou o próprio Eurogrupo dizer que vamos ter medidas que vão ser implementadas no futuro. Outra coisa é, efetivamente, essas medidas terem um impacto significativo da economia. E, portanto, esse desfazamento temporal é o que nos vai levar a ver os mercados, muito provavelmente, a demorarem a reagir ainda em alta. Tiago, é sempre um gosto ouvi-lo. Obrigada, boa noite. Obrigado.